Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que você comece a sua semana com a sua fé alimentada, que você comece a sua semana crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas na sua vida e nada que está acontecendo com você é sem nenhum propósito, nada que está acontecendo com você Deus está me punindo, Deus está me julgando, Deus está me condenando, não. O Senhor, Ele está no controle. E Ele quer ensinar coisas para você. Ele quer trazer você para mais perto dEle. Amém? Então que você esteja aí com a sua fé fortalecida em Cristo Jesus. Aí você pode dizer para mim, mas Renata, o que é ter fé? O que é fé? A palavra de Deus lá em Hebreus 11, no capítulo 1, ela diz assim, olha, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, quando você tem fé, você crê em algo que ainda não aconteceu, mas você confia em Deus. Você confia que Ele fará de acordo com a vontade dEle, que é boa, ela é perfeita e ela é agradável para a sua vida. Amém? A fé, ela não é simplesmente um desejo vago, mas ela é a confiança nas promessas de Deus para com a sua vida. É viver como que se aquilo que você tanto espera, aquilo que Deus já prometeu para a sua vida, quando você tem fé, você vive como se aquilo já fosse uma realidade, mesmo que ainda ela não seja visível. Porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo que cremos. E nós cremos em Cristo Jesus. Amém? E hoje eu quero falar de um homem que ele foi um exemplo de fé. O próprio Jesus fala que ele se admirava com tamanha fé daquele homem. E eu convido você a abrir comigo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 5 até o 13, que fala aqui para nós sobre a fé do centurião. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque se eu não tenho fé, eu estou dizendo para Ele que eu não confio nele. Então eu não estou agradando o coração de Deus. Mas se eu tenho fé, eu vou agradar o coração de Deus, porque eu estou dizendo para Ele que a minha confiança está nele, que eu descanso nele, que eu reconheço e entendo a sua soberania e a sua hierarquia. Então eu sei que Ele fará o melhor dentro do tempo perfeito dele, dentro da vontade perfeita dele. E assim foi com este homem, com o centurião. Amém? No versículo 5 diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vá, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, aonde haverá choro e ranger dos dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém? O que Jesus está aqui nos ensinando nesta passagem?
Veja que este homem aqui, ele era um centurião, ele era um comandante do exército. Então ele tinha sob o comando dele cerca de 100 homens. Cada centurião cuidava de 100 homens. Então ele tinha 100 homens ali que estavam sujeitos à autoridade dele. Se ele dizia para ele, vá, eles iam. Se ele dizia não vá, eles não iam. Porque havia uma hierarquia. Então, ele, quando fica sabendo que Jesus está passando ali por Cafarnaum, ele vai até Jesus. O fato dele ir já até Jesus, isso já mostra aqui para nós que este homem, ele tinha humildade. Ele estava ali se submetendo a Jesus. Ele não mandou chamar Jesus, mas ele vai até Jesus. Isso quer dizer para mim, para você, que nós temos que ir até Ele. Nós temos que buscar ao Senhor. Nós temos que ir até a presença do Pai. Jesus está sempre pronto a nos ajudar. Veja que quando ele fala para ele, olha, Jesus, me ajuda, eu tenho um servo que está em casa, paralítico e com terrível sofrimento. Este servo, provavelmente ali um soldado dele, talvez voltou de algum combate, de alguma guerra, e ele está agora paralítico, com dores terríveis. Imagina naquela época onde não havia recursos da medicina, e aquele homem com dores insuportáveis, morrendo de dor, de infecção. E esse homem se compadece com a dor do outro. Porque o servo naquela época, eles não tinham valor nenhum. Então, quando um servo ficava doente, o servo ficava, aqui ainda nesse caso, paralítico, ele era descartado. E naquela época não havia aposentadoria por invalidez, não havia nada disso. Então, você não serve mais, você é descartado, e aquela pessoa passava ali a mendigar, a viver ali largada. Mas este centurião tem amor pelos seus. Então ele se compadece da dor do seu servo e ele vai até Jesus. E quando ele chega até Jesus e ele pede algo para Jesus, Jesus prontamente fala, eu irei ajudá-lo. Por quê? Porque aquele que bate na porta, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Nós temos que ir até Jesus. Lá, se você voltar um pouquinho em Mateus 7, no versículo 7, diz assim, olha, fala aqui sobre a persistência na oração. E a palavra fala, peçam-lhe e será dado, busque e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Ore a Deus, converse com o Pai, converse com Ele, coloque os seus problemas diante dele, coloque as suas petições diante do altar de Deus. Entregue em oração. Não desista de orar. Tem coisas na minha vida que eu orei há muitos anos atrás. E hoje eu tenho a resposta dessas orações. Coisas de 10, 15 anos atrás. Hoje eu tenho a resposta. Por quê? Porque o tempo de Deus, ele é perfeito. E não é que você vai orar hoje, que hoje as coisas vão acontecer, porque a oração não convence Deus. Mas a oração, ela nos convence, ela nos fortalece e ela nos aproxima de Deus. Quanto mais eu oro, mais eu estou fortalecida nele, mais eu vou ter discernimento, amadurecimento, fé, para passar por aquele problema.
Não é que eu estou orando que eu vou convencer a Deus de fazer algo ou não para mim. Mas a oração, ela me leva até a presença dele. E quando nós estamos na presença de Deus, nós somos fortalecidos por ele. E aí nós vamos conseguir passar pelas adversidades, passar pelas lutas, crendo que ele está no controle, mesmo sendo um sim ou um não de Deus. Deus, ele nunca perdeu o controle de nada. E ele nunca deixou de ser Deus e nunca vai deixar de ser Deus, independente da resposta que ele vai me dar. Porque a palavra de Deus fala que o coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então Deus, ele sempre vai dar a resposta certa para a tua vida. Por isso que você tem que estar sempre em oração com ele, para você poder entender, compreender e obedecer a resposta de Deus. Então aqui esse homem, quando ele pede ali para Jesus curar o teu servo, ele nem está imaginando que Jesus precisava ir até a casa dele. Então quando Jesus fala para ele, eu irei curá-lo, ele responde, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Isso aqui é muito forte, porque muitas vezes nós agimos como se Deus tivesse a obrigação de fazer algo por nós. Muitos têm uma vida com Deus como se Deus fosse o seu servo. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Deus, faça isso. Deus, faça aquilo. Hoje, o mundo vive de uma forma imediatista, achando, crendo que Jesus, o reino, é um delivery. Você pede e prontamente tem que vir. E fazer do jeito que você quiser. Porque ai se Deus não fizer. Não, porque eu ordenei para Deus. Eu ordenei para ele. Porque eu quero que seja assim, Deus. E esse homem aqui, ele já começa a nos ensinar a humildade. Esse homem aqui, ele entende que Jesus está acima dele. Mesmo ele sendo um comandante, mesmo ele sendo um homem de autoridade, um homem de poder ali no meio dele. Porque ele mesmo responde para Jesus dizendo assim para ele, não, só me fala uma palavra porque ele vai ser curado, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Então ele está dizendo para Jesus, Jesus, eu sei o que é autoridade, porque eu também tenho. Eu também tenho autoridade. Eu tenho soldados abaixo de mim, que quando eu digo para eles irem, eles vão. E quando eu falo para eles não vão, eles não vão. Eu tenho pessoas que estão sujeitas a mim, mas eu reconheço que o Senhor está acima de mim. Eu reconheço que se não for o Senhor, o meu servo não vai ser curado. Independente do meu cargo, independente da minha patente, independente do meu salário, independente dos meus diplomas, independente de tudo aquilo que eu conquistei e conquisto na terra, o Senhor está acima de todas as coisas. Porque Ele é soberano. Nada e nem ninguém está acima do nosso Deus. Então ele está dizendo isso para Jesus. Jesus, só fala uma palavra para ele. Somente uma palavra. E eu sei que ele vai ser curado. Veja a fé deste homem. Veja a fé. Ele vai até Jesus. Ele vai até Jesus e pede uma só palavra. Hoje, infelizmente, muitos não querem ir à igreja. Hoje, infelizmente, muitos acham que não precisam ir até Jesus. Jesus está na casa do Pai. Nós temos que buscá-lo. Nós temos que ir ao seu encontro. O Senhor, Ele quer ser encontrado por nós. Ele fala, buscar-me-eis e me achareis
quando me buscardes de todo o coração. E em seguida ele fala, eu quero ser encontrado por vós. Então quer dizer que o Senhor, ele quer se relacionar conosco. Deus, ele criou o homem para se relacionar. Lá no jardim ele ia todo final da tarde se relacionar com Adão. Ele ia lá conversar com ele, ouvir como tinha sido ali as experiências de Adão naquele jardim maravilhoso, naquele jardim perfeito. O que Adão tinha aprendido, o que Adão tinha descoberto ali. Então o Senhor, ele quer se relacionar. O pecado separou o homem de Deus, mas Jesus trouxe a reconciliação entre nós e o Pai. E o Senhor, ele quer se relacionar com você. E como você vai se relacionar com Deus? Através da oração. Através da oração, nós nos relacionamos com o Pai. O Senhor, ele não espera por nenhuma reza pronta, mas ele quer ouvir a tua voz. Ele quer que você fale as coisas que estão dentro do teu coração, as coisas que a tua alma está gritando. Ele quer te ouvir. Então este homem fala para ele que Jesus não precisa ir até a minha casa, não precisa sair da onde o Senhor está. Só fala uma palavra. Eu creio que só uma palavra, da onde o Senhor está aqui, o meu servo vai ser curado. E aqui Jesus, ele diz para todos que estavam ali, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Será que Jesus, quando ele olha para nós, ele, assim como ele se admirou com o centurião, ele se admira? Será que ele olha para nós e ele fala assim, eu estou admirado com a tamanha fé da minha filha. Olha que fé. Olha como ela crê, olha como ela está firme, olha como ela não desistiu. Será que o Senhor tem se admirado com a vida que você tem levado? Já parou para pensar nisso? Porque logo em seguida que ele fala daqueles que se sentarão na mesa. Quer dizer, aqueles que se relacionam com ele. Mas aqueles que são ali como servos, aqueles que não querem sentar, aqueles que estão somente ao redor da mesa, eles vão ser lançados para fora. Não entrarão no reino de Deus aqueles que levam uma vida ao redor somente. Que não são um com o Pai, que não estão sentados à mesa com o Senhor. Aqueles que não têm comunhão, aqueles que não têm intimidade com o Senhor. Lá em Apocalipse, Jesus estava dizendo ali na sua carta, aquelas pessoas que não abriam a porta para que ele entrasse, para aquelas pessoas que estavam levando uma vida morna, uma vida superficial, rasa com o Senhor. Então ele está dizendo ali, eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na porta. Muitos não estão abrindo. Muitos não querem que ele entre na vida, porque sabe que quando ele entrar e você se relacionar e você ter comunhão com ele, quando você tem uma vida com o Senhor, a sua vida não é mais governada por você, mas a sua vida agora é dele. E a sua vida sendo dele, aquilo que fazia parte das suas coisas, das suas escolhas, dos seus desejos, daquilo que até então você considerava ser o certo, não é mais. Paulo fala, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim e eu sou uma nova criatura, tudo aquilo que fazia parte do meu passado já não me cabe mais. Por isso que uma vida com o Senhor, ela é uma vida marcada por renúncias. Eu vou renunciar. Eu tenho sempre que pensar,
isso que eu estou fazendo, isso que eu estou vivendo, isso que eu estou falando, glorifica a Deus? Porque eu estou aqui na terra para glorificar o nome dele. Então eu tenho que prestar atenção se aquilo que eu estou fazendo está glorificando o nome do Senhor. Porque nós estamos aqui para a glória dele. Nós estamos aqui para o reino dele. Então, aqueles que não estão sentados à mesa com o Pai, eles vão ficar para fora. Eles não farão parte deste banquete. E Jesus deixa claro aqui: serão lançados para fora, nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. A escolha é nossa. Qual lugar você quer estar? Porque, como eu disse no começo, a fé, sem a fé é impossível agradar a Deus. Então, como que eu estou vivendo? Eu estou vivendo agradando a Deus? Eu estou vivendo para glorificar o nome dele? Ou eu estou vivendo para mim mesma, achando que tudo tem que estar de acordo com que aquilo eu achava que era certo, com o que eu fazia estava tudo bem? Eu vou atrás dos meus sonhos, eu vou atrás dos meus ideais. São escolhas. Ninguém é obrigado a nada. Nós estamos vivendo debaixo de um livre-arbítrio. Mas aqueles que estarão sentados à mesa, aqueles que buscam ao Senhor de todo o teu coração, aqueles que entregam a sua vida somente ao Senhor, vivem somente para Ele, esses estarão com o Pai por toda a eternidade. O restante vai ficar. Qual grupo você quer fazer parte? Jesus aqui se admira com tamanha fé deste homem. E quando esse homem volta para a casa dele, ele encontra o seu servo curado. Porque o Senhor, ele é o Deus de milagre. E ele é o mesmo Deus lá em Cafarnaum, e ele é o mesmo Deus hoje na tua vida. Acaso há algo impossível que o Senhor não possa fazer? Não há nada, irmão. Não há nada impossível, mas vive um milagre aquele que crê. Se eu não creio, eu não vou viver o milagre. Porque o milagre é para aquele que crê. O milagre para acontecer, eu preciso ter fé. Eu tenho que ativar a minha fé para que o milagre aconteça. Porque Deus, ele tem planos perfeitos para todos nós. Deus, ele derrama bênçãos sem medidas para todo aquele que busca ele, para todo aquele que vive em comunhão com ele. Só que as bênçãos, os milagres, eles são ativados quando eu creio. Porque se eu não creio, eu estou dizendo para Deus que eu não confio nele. E se eu não confio nele, Deus não vai fazer. Deus faz para aquele que confia nele. Deus faz para aquele que crê nele. Independente se você passar pela prova do tempo. Tem coisas, tem milagres que vão acontecer na sua vida que vão ser imediatos. Que são milagres emergenciais. Mas tem milagres que vão vir com um tempo. Que vão acontecer com um tempo de Deus. E esse tempo, ele é perfeito. Porque aquilo que Deus começou na tua vida, ele vai concluir. Porque os planos de Deus, eles não são frustrados. Os planos de Deus são perfeitos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os seus. Os planos do Senhor são melhores do que os seus. Então, quando você crê na palavra de Deus, você crê nas promessas de Deus para a tua vida, no tempo perfeito de Deus, elas vão ser concretizadas. E o milagre vai chegar. Você imagina que este homem que foi
curado. A família dele foi tocada. As pessoas que estavam ali ao redor foram tocadas. O centurião foi tocado. As pessoas ao redor do centurião foram tocadas. Aqueles 100 homens que estavam abaixo do centurião, quando ouviram o milagre, foram tocados. Então pensa que o milagre que Deus faz, ele não se refere somente a nós. Mas o milagre de Deus, quando ele vem, ele toca todos que estão ao redor. Todos são, de alguma forma, beneficiados pelo poder de Deus. Então, aquilo que vai acontecer na tua vida, você creia nisso que eu estou dizendo. Outras pessoas vão ser tocadas pela glória de Deus, através da tua vida, através da tua história. Então, você não pode desistir. Eu tive durante a minha vida toda muitos motivos para desistir. Muitos motivos. Porque eu orava por coisas que elas eram tão distantes. Elas eram tão impossíveis aos meus olhos de acontecer. Tão impossíveis. Uma delas eu orava muito, minha vida toda, praticamente. Eu orava pelo meu filho. Tive muitos problemas com ele. Minha vida com ele não foi fácil desde os 8 meses de vida. Porque ele sofreu um acidente de carro e ele ficou muito mal na UTI. Teve sequelas. Cresceu, ficou adolescente. Uma adolescência muito difícil. Com muita rebeldia. Com uso de bebida, de drogas. Violência. Foi terrível. E quando eu conheci Jesus, eu comecei a entender que eu tinha um papel na vida do meu filho. Não somente de mãe, mas eu tinha um papel de filha de Deus. De orar por ele, de interceder pela vida dele. E assim foram anos. E parecia até, irmãos, que quanto mais eu orava, mais difícil ia ficando. Mais problemas iam surgindo, porque eu estava passando pela prova da fé. Eu creio que Deus estava ali me forjando, Deus estava ali provando a minha fé. De que se realmente eu cria que Ele ia mudar o meu filho. E para a glória do Senhor, Deus transformou a vida do meu filho. Hoje ele é casado, feliz, ele serve a Deus. Ele não está na mesma igreja que eu e para mim tá tudo bem. Ele vai em outra placa de igreja e ele busca o Senhor ali. E meu coração se enche de alegria por isso, porque ele está buscando a Deus. A vida dele hoje é para o Senhor. E tem vezes que ele fala coisas para mim que eu fico admirada em ouvir. Porque eu olho para ele e vejo lá atrás o que ele era, como ele era. E olho ele hoje e vejo o homem que ele tem se tornado em Deus. E meu coração se enche de alegria, se enche de alegria. Muita gratidão a Deus. Glorifico o nome do Senhor por isso e por tantas outras coisas na minha vida. Então Deus, Ele faz o milagre, mas é no tempo dele. Deus poderia ter feito o milagre com o meu filho criança? Poderia. Mas será que eu teria tanta fé como eu tenho hoje? Será que se tivesse sido tão fácil, tão rápido, eu teria a mesma fé que eu tenho hoje? Então pensa nisso. Aquilo que você tem pedido para Deus, aquilo que você tem entregado a Ele em oração, se ainda não realizou, não é porque Ele se esqueceu,
Não é porque Ele te deixou ou porque Ele acha que você não merece. Mas creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Deus, Ele sabe de todas as coisas. E a nossa oração, ela vai nos aproximar cada dia mais da presença dEle. Então comece já o seu dia orando ao Senhor, agradecendo, entregando tudo e todos para Ele. Tenha um tempo de relacionamento verdadeiro com o Senhor. Tenha um tempo de mesa com Ele. Um tempo que você vai ali de intimidade, você vai conversar, você vai se relacionar, você vai falar e certamente também você vai ouvir a sua voz. Amém? Então vamos nesse momento orar ao Senhor. Entrega para Ele os seus pedidos, entrega para Ele as suas aflições, entrega para Ele o teu coração, entrega para Ele as suas palavras de gratidão, porque quantas coisas nós temos o que agradecer a Ele. Já parou para agradecer a Deus? Porque às vezes a gente só pede. E não reconhece tantas coisas que Ele já fez. Olha um pouquinho para trás. Olha para o seu hoje. E veja quantas coisas que Ele tem feito a teu favor. Mas olha com olhos de fé. Não olha com seus olhos carnais. Mas olha com seus olhos de fé. Que a tua fé seja fortalecida com esta palavra, com esse devocional de hoje. Que a tua fé seja fortalecida com a oração. Que a tua fé seja fortalecida com a palavra de Deus. Senta um pouquinho durante o seu dia. Abra a palavra de Deus. Leia. Medite, estude a palavra, irmão, porque ela é o teu alimento. É ela que vai fazer a sua fé se fortalecer. Quantas palavras aqui, quantas passagens, quanto conteúdo, que é um tesouro inesgotável que nós temos aqui, que quando você lê, você fala, meu Deus, como isso me fortaleceu, porque vai acontecer comigo também. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de toda a eternidade. O Senhor não se esqueceu das suas orações. Amém? E Ele vai, na hora certa, te dar a resposta para isso que você tem pedido. E Ele vai surpreender a tua fé. Que Ele possa se admirar com a vida que você tem levado. Amém? Vamos orar nesse momento? Fecha os seus olhos e começa agora a entregar tudo para Ele. Entrega tudo para o Senhor. Porque Ele está aí com você, Ele está aqui comigo. Ele está ouvindo as nossas orações. Pai, em nome de Jesus. Senhor, obrigada, Deus, por mais um dia de vida, Deus. Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor fez tantas coisas por nós. Obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor nos livrou de coisas, de situações que nós nem sabemos, Deus. Mas o Senhor tem cuidado de nós de uma forma única, de uma forma tão especial, tão forte, Deus. E nós te agradecemos por tudo isso. Senhor, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, Deus. Fortaleça a fé dos meus irmãos, Pai. Fortaleça a minha fé, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos cada dia mais olhar para o alto, sabendo que é do alto, que é do céu, é do Senhor que vem o nosso socorro. Porque o Senhor é o nosso socorro bem presente em meio às atribulações. Não importa a circunstância, não importa o tamanho da gravidade do problema. O Senhor tem uma resposta para tudo. O Senhor tem um caminho para tudo. O Senhor tem uma solução para todas as coisas, Deus. Por isso, Pai, nesta hora, nós entregamos, Deus, as nossas orações.
entregamos as nossas súplicas, entregamos, Senhor, os nossos clamores, os nossos pedidos diante do teu altar, Deus. Sabendo que o Senhor está ouvindo, que o Senhor está movendo, que o Senhor está fazendo ao nosso favor, Deus. Nós pedimos, Pai, uma palavra, Deus, uma palavra do Senhor de ordem, porque o Senhor tem autoridade, Deus, para mover montanhas, para parar o tempo, para acelerar o tempo. O Senhor tem autoridade para trazer cura. O Senhor tem autoridade para trazer restauração, alinhamento. O Senhor é Deus soberano e está acima de todas as coisas. Tudo o Senhor pode fazer, Deus. Porque tu és o Deus do impossível. O Senhor é Deus de milagres. E nós cremos, Pai. Nós cremos nos teus milagres, Senhor. Haja, Pai. Haja ao nosso favor, Deus. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Guarda a nossa casa. Guarda a nossa família, Senhor. Nos livra, Deus, de todo mal, de todo ataque do inimigo, Pai. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos toda seta maligna na nossa mente agora. Que elas caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Que nada e nem ninguém venha abalar a nossa fé, enfraquecer a nossa confiança no Senhor. Nada, Senhor. Que nós possamos estar com os nossos olhos fixados no alvo, que é Cristo Jesus, e que todos nós possamos prosseguir, caminhar de fé em fé, de graça em graça no Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Pai. Fala conosco durante este dia com a Tua palavra, Deus. Encha mais o nosso coração, Deus, com a Tua palavra que liberta, que salva, que cura e que transforma, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus ele venha hoje fortalecer mais a tua fé, irmão. Não esmoreça. Não desista. Não retroceda. Não somos chamados a retroceder. Nós somos chamados a prosseguir. Então prossiga em fé em Cristo Jesus. Amém? Porque grandes coisas ele vai fazer. Em nome de Jesus, eu profetizo um dia abençoado sobre tua vida, guardado pelo sangue do Cordeiro, e que o Senhor Jesus fale ao teu coração neste dia, e que você viva coisas grandes com ele. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu ainda não comecei o podcast, a segunda temporada do nosso podcast, porque eu estou ainda arrumando algumas coisas aqui de sistema, mas eu creio que na semana que vem, em nome de Jesus, já vai dar certo de nós começarmos nosso podcast. Então eu convido você a estar convidando seus amigos, a entrando lá no canal do YouTube, Páginas Marcadas, Renata Fernandes, a seguir o canal, a compartilhar com seus amigos, amém? Eu mais tarde vou colocar essa palavra lá, então compartilhe com alguém que você sabe que precisa ser edificado por esta palavra. Seja você um canal de bênção na vida de alguém, amém? Curta essa palavra aqui também no Instagram, no Facebook, compartilhe com as pessoas, para você estar aí ajudando a levar a palavra de Deus, amém? E amanhã eu espero você aqui nesse mesmo horário, a partir das 8 horas da manhã, para nós meditarmos na palavra e fortalecermos a nossa fé, nos alimentarmos de Deus, amém? Recebermos aí o pão da vida logo cedo na nossa manhã, para nós passarmos o nosso dia aí fortalecidos na palavra de Deus, amém? Um beijo para você, obrigado pela tua companhia, obrigada pelas tuas orações, e eu te espero aqui amanhã. Fica com Deus, Deus te abençoe. Até amanhã.